Bom, a Amanda é uma paulistana de 34 anos, jornalista por profissão, uma entusiasta de uma rede do bem, né? Uma pessoa que busca muito fazer o bem para o próximo e compartilhar o seu conhecimento. Hoje eu sou executiva responsável pela Fundação Everest. A Everest é uma multinacional de tecnologia e eles têm essa fundação que fomentam projetos de empreendedorismo, talento e inovação. Então é um privilégio para mim poder proporcionar e ativar uma rede de profissionais privilegiados com conhecimento na área de tecnologia e, por meio dela, ajudar as pessoas a se descobrirem e também a entrarem no mercado de trabalho, né, com essa questão de empregabilidade. Que linda, Amanda! Que bacana! Nossa, super feliz, Amanda! Nossa, quanta coisa legal, pessoal! Vocês estão percebendo que a Amanda não foi escolhida por acaso para estar aqui, né? Além essa entusiasta, né? Adorei o seu entusiasta por natureza. Não é à toa que estamos conectadas, super conectadas, né? E a Positive, Amanda, a Positive tem tudo a ver, né? Justamente com essa visão, com esse olhar do bem, né? Então que nós possamos cada vez mais formarmos uma corrente de amor, de luz para esse mundo que está precisando tanto, Demais. Não é? Então, eu vejo, Amanda, que você tem muito a colaborar conosco nessa noite e o pessoal vai ficar bem empolgado, Amanda. Mais alguma colocação, Amanda? Você gostaria de falar para o pessoal como que nós nos conhecemos, de onde que é essa história, Amanda? Posso comentar sim, Denise. Fico até um pouco assim nervosa, porque falar de um tema que você manja muito bem, você é uma das minhas mestres de vida, enfim, nós nos conhecemos quando eu buscava um dos meus propósitos de vida, né? Eu sempre fui essa pessoa que sempre gostou de ensinar, de passar o meu conhecimento para as demais pessoas, então desde pequenininha sou uma apaixonada pela língua inglesa, você como uma empresária também desse ramo, né, do mercado de idiomas. Eu comecei a dar aula para as minhas vizinhas quando era criança, assim, autodidata. Tive isso muito do meu pai, né? Esse dom de aprender um pouco sozinha. Depois estudei jornalismo, me formei, continuei. Aí fui fazer um curso de inglês realmente para concluir esse ensino, né? Esse estudo que é tão importante. E ali foi me despertando aquela vontade, quero doar esse conhecimento de novo. Então, uma grande querida também, a professora Raquel Gonzaga, abriu as portas para mim, também outra entusiasta de tecnologia, e eu falei, Raquel, eu preciso ensinar, eu estou buscando alguns projetos, descobri um projeto do governo muito bem estruturado, que me deu um embasamento bem grande na questão de lecionar a língua, né, que era o projeto Inglês Escola da Família, nas escolas aqui de São Paulo. Então eu dedicava 1h30 do meu sábado numa escola pública para lecionar ou para crianças ou para adultos, mas não era suficiente. Então foi onde a Raquel me apresentou para você, eu bati ali na sua porta querendo fazer um voluntariado e falei, Denise, posso ensinar aí na sua escola? Você pode me abrir as portas? E aí, diferente dessa entrevista de hoje, você me fez uma entrevista de fato para eu poder lecionar na sua escola, né? E aí essa amizade linda nasceu, a gente acabou nos aproximando e vendo outras afinidades, né? E essa conexão tá aí até hoje. Que legal, Amanda, que história linda, não é verdade? Olha só, você querendo já, né? Então você vê que essa questão do propósito já nos uniu há muito tempo, né? Então você, em busca do seu propósito, também em busca de ajudar outras pessoas, né? Quis compartilhar o seu conhecimento da língua inglesa e acabou, né, entrando em contato comigo, trabalhando comigo lá na Better Days Idiomas, felizmente, para a nossa alegria, compartilhando também o que você aprendeu, né? E hoje nós estamos aqui novamente porque o propósito nos aproxima mais uma vez. Sempre. Que bacana, Amanda, que bacana. Olha, pessoal, eu não me lembro se eu comentei, mas a gente já divulgou, mas mais uma vez, essa noite, né, nós vamos falar sobre autoconhecimento e propósito. Algumas pessoas já mandaram para nós algumas perguntas. Vocês fiquem à vontade para usar o chat, tá bom? Para fazerem as perguntas de vocês e nós fazemos questão de responder a todas elas, ok? Então vamos lá, Amanda. Me fala uma coisa.
como que é, Amanda, essa questão, né? Como que na sua visão o autoconhecimento e o propósito, como que esses dois assuntos estão relacionados, Amanda? Vamos lá, Dê, no meu entendimento, o autoconhecimento é quando você cria um tempo para olhar para você mesmo e se conhecer, né? Você dedica um tempo a isso, seja praticando meditação, caminhando, fazendo yoga, fazendo trabalho voluntário, enfim, você está presente com você ali em todos os momentos, isso ajuda você a se autoconhecer. Então é a questão do pensar, do repensar e do refletir, né? O autoconhecimento, ele significa conexão. Então é a escolha certa que está ligada ali ao nosso centro, que coordena todos esses nossos valores. Então, na medida que nós não entramos em contato com esses valores, eles vão agir de forma individual, né? Então, quando o pensar não está conectado com o querer, que não está conectado com o sentir e não está conectado com o agir. E uma pessoa consciente, né, de si mesma, dos seus pensamentos, ela consegue identificar suas forças e fraquezas e trabalhar com foco para se desenvolver diariamente. Por isso, na maioria das vezes, buscar o autoconhecimento é o primeiro passo para ter uma vida profissional mais bem-sucedida, né, mais saudável. E as pessoas que não se conhecem, elas não são capazes de criar empatia. E empatia nada mais é que a capacidade de você entender os privilégios do outro. Quando cabe, você se colocar no lugar do outro, né, ver o ponto de vista do outro. E se a gente não consegue entender o outro, é porque a gente não conhece a nós mesmos. O que tudo isso tem a ver com o propósito, né? Como que a gente faz essa relação? É quando você olha para você mesmo, você começa a se perguntar: quem sou eu de verdade? Qual que é o meu propósito? Por que eu nasci? Por que eu tô aqui nessa vida, nessa família, nessa comunidade? O que me faz feliz? Né? O que realmente eu gosto de fazer? Qual que é a minha missão nisso tudo? Então, atuar com propósito é você fazer atividades como se você estivesse num momento de lazer, mas com responsabilidade, né? Então, quando nós estamos completamente presentes e plenos nesse nosso agora, quando a gente está exatamente onde a gente gostaria de estar, quando a gente não vê o tempo passar, né? Se nós não escutamos o nosso centro interior, se nós soubermos dos nossos valores, se a gente valorizar a nossa inteligência intuitiva, que é muito importante a gente escutar aquela vozinha lá dentro, que às vezes está gritando para a gente fazer alguma coisa, a gente sim vai encontrar o nosso propósito de vida, né? Mas isso é do lado de dentro, não do lado de fora. E quando a gente encontra o que realmente nos faz feliz, a gente consegue ter uma mente com propósito, um sentido, um significado, o famoso para quê, né? Do trabalho que a gente realiza, para a gente poder fazer bastante a diferença, não apenas na produtividade. Eu acho que é algo que ajuda muito, né, nessa questão até se a gente trabalha num lugar, a pessoa que é mais produtiva, o patrão vai gostar, o profissional vai gostar, mas também acho que nos completa como indivíduo, porque isso vai gerar uma felicidade, tanto emocional, mental, física. Eu acho que traz um senso de relevância no grupo de pessoas que trabalham juntas, nas pessoas que vivem com você, e aí, querendo ou não, as pessoas elas vão atraindo outras, né, e aí você vai ficando alinhado em busca de algo maior, que elas simplesmente do que só pagar a conta no final do mês, né? Nossa, Amanda, que interessante, muito profundo, né? Complexo. Né, é muito interessante porque nós temos ainda, Amanda, uma forma de viver, né? Onde as pessoas não olham para dentro de si. Existe, assim, uma certa dificuldade ou até mesmo, talvez, uma falta de, sei lá, de momento, porque tá todo mundo sempre correndo, tudo para ontem, né? Então esse imediatismo, quero resolver tudo. Então as pessoas, elas normalmente não param para olhar para dentro delas, né? Então isso faz com que essa conexão muitas vezes ela não ocorra, né? Então sem faltar o autoconhecimento, que é isso que você trouxe assim lindamente, como que é que a pessoa vai pensar no seu objetivo se ela não se conhece, se ela não sabe, né, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, aquilo que ela precisa melhorar, né? Porque nós sabemos também que não é fácil encontrar os pontos que nós precisamos melhorar, né? E aí criar essa empatia, né? Porque quem está sempre certo não tem nada para melhorar e automaticamente não vai ter empatia, porque é dono da verdade, é a dona da verdade. Então, você acaba afastando as pessoas, né? Então, muito bem colocado, Amanda. Tô contigo, viu? Concordo plenamente.
Amanda, e como que você, na sua opinião, como que a pessoa sabe quando que ela começa a buscar o propósito dela? Como que isso acontece? Eu acho que o propósito ele é uma manifestação da nossa consciência, assim, né? Quando a gente sente um desencaixe ali, parece que a gente não pertence à nossa própria vida. É uma sensação ruim, né? E eu acho que por consequência a gente passa a não compreender o trabalho que a gente executa, né? E o motivo de fazer o que a gente está fazendo. Então, o propósito ele está latente ali na nossa vida, mas a gente precisa dar um passo para trás, tomar essa coragem que a gente falou e se autoconhecer sem julgamentos, né? Acho que é muito importante isso, sem julgar, para você saber onde você se sente desencaixado. Eu fiz um curso recentemente com uma amiga, a consultora Lorise Costa, e esse curso chama Presença Criativa. E ele mostra muito como a correria da vida faz a gente deixar de lado o artista que existe na gente mesmo. Então, ela propõe no curso todo dia a gente escrever as páginas matinais, né? São no mínimo 3 páginas com o que vem na nossa mente. Então, acordou, pega o caderninho, escreve e vai fazendo esse exercício. E toda semana ela ensinou a gente a bloquear a nossa agenda com o tempo para a gente ter o nosso encontro com o artista. Então, pode ser ouvir uma música, dançar sozinha, pintar, cozinhar, tomar um banho relaxante com óleos, com vela, alguma atividade que estimule você e a sua criatividade. Isso já ajuda você a se encontrar, ou se resgatar em meio a essa vida corrida que engole a gente, né, Denise? Então, acho que começa por aí. Nossa, perfeito, perfeito. Eu fiz uma palestra semana passada, né? E aí, né, dentro das sugestões, enfim, que eu propus exatamente isso. Você falando, eu achei o máximo, né? Porque eu realmente acho que as pessoas precisam de um tempo para si, né? São aqueles divinos ósseos e ela precisa, né? Ouvir música, não fazer nada, cantar no chuveiro, sabe? Se amar realmente. Exato. Porque quando você não ama, você não sabe dar amor. Simplesmente porque nós não temos como dar o que não temos. Você só dá aquilo que está em você. Quando eu olho para você e vejo a pessoa linda que você é, com certeza isso, as palavras que nós lançamos para o outro, elas são um reflexo de nós, né? Só vê a beleza quando ela existe dentro de você. Porque senão, você pode ver que infelizmente, quando nós vemos muita crítica, dureza, infelizmente é aquilo que está dentro da pessoa, né? Então, concordo também muito com o que você falou, muito bem colocado, Amanda, que legal. E Amanda, o que você sugere? Como que a pessoa descobre esse propósito dentro da vida dela? É um processo complexo, mas não é nada impossível. Na minha cabeça, acho que o primeiro passo para começar a olhar para essa questão é você respirar e silenciar para que você encontre caminhos para identificar o que já está no seu inconsciente. O silêncio ele é um ótimo aliado para isso, né? Viver sem silêncio, para mim, é extremamente perigoso, porque você acaba acreditando que o seu ego, e tudo que o seu ego quer, né, é isso. E então, você ali vai na questão, foca na questão do propósito. E se você jogar esse jogo, né, não vai acabar bem. Então, a gente sabe que a gente é cobrado o tempo todo para ouvir os outros, mas a gente não consegue ouvir, às vezes, a gente mesmo. Então, o silêncio ele vai abafar um pouquinho esse ruído e vai trazer um pouquinho de autenticidade à tona, né? Em silêncio, você pode fazer a si mesmo perguntas sobre como a sua vida tem gerado resultados e como eles realmente estão te guiando para um futuro brilhante. Eu acho que em silêncio você pode fazer uma pausa para esperar as respostas, né? Você dá o tempo necessário para a sua vida convergir experiência, talvez um conhecimento um pouco mais prático. Você deve se sentir confortável com a parte não lógica da sua mente. Então, você ali se acostuma a não ter respostas o tempo todo. A gente não precisa ter resposta o tempo todo para tudo, né? A gente tem que tolerar a ambiguidade da mente e ter o ok dela sem muitas dificuldades. Então, quando você se permite sentir profundamente, pensar de uma forma totalmente, né, racional e lógica nesse caso, não funciona, né? Você tem que também entender um pouco o seu coração, os seus objetivos. E aí você precisa refletir onde você se sente mais realizado. Mesmo que seja numa área que, a princípio, você não ganhe tanto dinheiro, né? Mas é essencial que você procure alegria dentro disso,
O propósito, ele está latente na nossa vida, mas só silenciando a gente consegue realmente perceber onde a gente se sente encaixado. Então, acho que a dica que eu dou é fazer esse trabalho de investigação. Você ir a fundo, ler sobre isso, ter coragem de olhar para você, averiguar onde que está essa desarmonia, estudar o que você gostaria de fazer, né? E esse tipo de busca pode ser realizado em qualquer área, qualquer carreira, né? Acho que mudar, claro, com planejamento, né? Você pensando ali, se você quer fazer uma transição de carreira, então você vai fazer um fundo para isso, né? Ali para, se acontecer qualquer impeditivo, você tem como se manter, mas essa busca ela é essencial para você realmente agir com o seu propósito. Que legal, Amanda. E você falou muito bem também, eu queria aproveitar esse ganchinho, quando você coloca que não necessariamente você vai mudar para algo que vai te trazer mais dinheiro. Você vê que é muito interessante, né? Essa questão da ligação do dinheiro com o prazer ou com a própria felicidade, que eles têm uma relação, lógico, né? Todos nós queremos uma vida melhor, queremos, né, um certo conforto, queremos uma vida bacana, mas não necessariamente a pessoa tá lá ganhando muito dinheiro e tá feliz, né? Porque se ela não estiver conectada com aquilo que ela faz, não tem jeito. Até porque quantas horas do dia nós passamos no trabalho, né? Então nós passamos muito tempo da nossa vida no trabalho para de repente nos sentirmos infelizes, né? E aí isso acaba tomando conta, mas esse silenciar realmente é de ouro, né? De ouro, dica de ouro. De ouro, de ouro. Você sabe que assim, as pessoas que falam muito, como eu, por exemplo, falam muito. E eu fiz um curso onde nós tivemos uma imersão, né? O ano passado fiz vários cursos, felizmente, e nós tivemos uma imersão e tivemos uma experiência de ficar 24 horas sem falar nada. Meu querido. Eu pensei que eu fosse enlouquecer, mas eu amei. Então foi a primeira vez que eu silenciei consciente e tirei muito proveito, fiquei comigo, porque na verdade a única pessoa que você tem é você. Essa é a única verdade. Isso é verdade. Né? É você. Né? E aí foi um momento de muito aprendizado, de uma descoberta imensa, porque eu me conheci muito nessas 24 horas em silêncio. Né? Então a gente não podia fazer nada, não podia apontar, não podia fazer mímica, nada. Nada. Então foi incrível esse silenciar. Eu recomendo o silêncio, recomendo hoje, tá? Amanda, hoje cada vez é mais difícil, né, Denise? Se a gente parar para pensar, às vezes a gente fica sem o celular por alguns minutos, você já dá aquela aflição, né? As pessoas estão tão conectadas, tão viciadas com isso, que a gente esquece de olhar para dentro. Silenciar, de fato, e sem o celular é muito importante. Difícil, então, e às vezes você vê, a pessoa... Esses dias também uma conhecida falou assim para mim, nossa, a gente não vive mais sem o celular. Eu falei, isso não é verdade. Nós vivemos sim. Quando você vai para um lugar que não tem sinal, você no primeiro momento fica meio desesperada, meio desconfortável. Depois você relaxa e você vive. Aí sim você respira, né? E se nós pararmos para pensar, nós com certeza nós vamos ter consequências dessa vida atribulada e dessa dependência com o aparelhinho celular, né? Então, resolvemos um monte de coisa, sim, mas nós não temos paz, porque nós estamos trabalhando o tempo todo. Então, assim, você vê que uma coisa, ela te abstrai a outra, né? Porque aí você acha que está sempre perdendo tempo e sempre tem alguma coisa para fazer e sempre está atrasado e sempre tem algo mais, né? Então... E há muito estímulo de comunicação também, às vezes a gente nem consegue aprofundar em outras questões porque é tudo tão superficial, né? Então, é difícil nos dias de hoje você poder meditar, você poder silenciar, mas aí eu acho que tudo é questão de hábito, tudo é questão de prática também, né? Como eu falei, é complexo, mas não é difícil, não. É possível. Verdade. A meditação, imagina, eu jamais imaginei que eu fosse meditar. E eu tenho meditado todos os dias, entendeu? Então, isso também para mim foi uma experiência, está sendo hoje mesmo. Eu falei, olha, aí a minha filha chegou e queria tomar café e não sei o que, e a meditação, eu falei, quer saber? Vamos tomar o café, porque não dá para meditar desse jeito.
dei o café para ela, tomamos café, depois eu fiz fazer minha meditação. E esse momento é seu, você, porque a gente mal consegue sentir a própria respiração, né? Então é um momento de conexão, de você pensar no que você, né, colocar as coisas em ordem. Fantástico. É o momento que eu aproveito. Geralmente de manhã e à noite eu faço a minha meditação também. E é onde eu refaço o meu juramento também, né? Com os meus propósitos, com as coisas que eu quero, para nunca esquecer também, né? O caminho que eu tô trilhando ali. Olha isso, que bacana, que conexão, né? Que conexão. Boa. E aí as coisas vão também sendo, né, ajustadas de acordo. Que lindo, Amanda, que bacana. Amanda, você acha, por que é tão difícil encontrar, seguir e alcançar uma vida com propósito? A gente está falando dessa vida caótica, né, Denise? No mundo moderno, que a gente tem uma vida acelerada, né, onde os dias passam, o ano acaba e a gente nem sente, né? Em 2020 praticamente foi um ano muito atípico, mas ao mesmo tempo a impressão que dá, né, que ele nem aconteceu, sei lá, voou. E isso acontece porque a gente vive muito a questão da rotina, e a rotina transforma os dias, acho que, em clones, e esses clones a gente não sente passar porque os dias eles se tornam tão iguais que a gente acaba agindo como máquina, né? E a gente odeia o silêncio, a gente valoriza a ação. Então, nós somos forçados a pensar que ter um ideal de vida, um propósito, muitas vezes é o mesmo que ter ascensão social, né? Uma carreira estabelecida, a independência financeira, competindo sempre para ganhar e se manter de alguma forma por cima, né? E mesmo quando a gente admite para nós mesmos que nós não estamos satisfeitos com o status e o sucesso, muitas vezes nós nos apegamos a essas ilusões, porque elas são tudo que nós aprendemos, né? E é difícil porque talvez o nosso propósito ele não tem nada a ver com o que nós fazemos hoje para viver, né? Talvez o nosso propósito seja realmente descobrir de uma forma autêntica quem a gente realmente é. Só que a grande maioria das pessoas elas não conseguem ver e enxergar, né, por esse ponto de vista. Então, por que você não tem um propósito de vida? É difícil encontrar o propósito quando você vive de fora para dentro e não de dentro para fora, né? Desde criança, você é ensinado a agir copiando os mais velhos, né? Isso a gente chama de normatização. Isso gera um problema quando você cresce. Como que você coloca a sua essência, né, a sua individualidade em todo esse processo? Algumas pessoas descobrem rapidamente o seu propósito, outras nem tanto. As que descobrem, que boa sorte, né? E até porque eu acredito que muitas das pessoas que descobrem um pouco mais cedo, eu acho que eu me sinto um pouco privilegiada nesse sentido, desde cedo a formação de cidadania desperta na gente ainda quando criança, né? Então, quando a criança ela também é estimulada para esses pontos, ela acaba conseguindo descobrir, né, os seus propósitos já desde... Essa reflexão começa já desde criança, mas a maioria de nós luta o tempo todo por essa aprovação, né? E vai também aprendendo cronicamente a negar quem realmente você é. Então, a gente vai vivendo aí o script da vida de outra pessoa, não a nossa. E se alguém tem dificuldade, acha que não pode encontrar o seu propósito, pensa que eles são como se fossem sonhos amadurecidos, né? Para você encontrá-los, é preciso que você se autoconheça e resgate as suas paixões. Busque lá no fundo, né? Quais eram aquelas coisas quando você era criança que você gostava de fazer? O que te motiva? Qual é as paixões que você tem que você acha que, porque a vida te engoliu, você já não consegue fazer? Então, acho que é um pouquinho por aí. Nossa, sonhos amadurecidos eu até anotei. Amei! Nossa, até porque uma sensação, amadurecimento é fantástico. Você sabe, eu tô curtindo muito amadurecer. Muito, 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 muito. Sabe, quando você tem a convicção de quem você é e daquilo que você nasceu para fazer e daquilo também que você não é e que você não precisa ser, que tá tudo bem, sabe? Porque você não é perfeito e pode melhorar, tá tudo bem também, mas se aceitar, se respeitar também, mas, né, e parar de ver no outro aquilo que você falou muito, né? E de você viver uma verdade que não é a sua,
Ainda temos, né? Muita busca pela aparência, né? Então é a vida ideal. É a vida ideal, é a vida que está nas redes sociais, mas ela é real? Ela pode ser ideal, mas eu não sei se ela é real, né? Aquele corpo dos sonhos, e aí quando a pessoa olha no espelho, ela tem uma realidade totalmente diferente, né? Então, a história da grama, né, Denise? A grama é sempre mais verde do lado, né, do vizinho, né? Mas a gente não pode realmente viver se comparando em relação a isso. Nesse curso de presença criativa que eu comentei com vocês que eu fiz, a gente fala também dessa questão de maturidade, né, de você se descobrir, de você realmente somar valor nas coisas que te agregam e você aprender a questionar também um pouco em relação a isso, né? E a maturidade, ela é muito gostosa, apesar do medo de envelhecer, eu acho que todo mundo tem, porque é um desconhecido, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Mas, independente disso, eu não troco a Amanda de hoje pela Amanda dos 20 anos, assim, por nada. É isso, é isso. Eu fiz aniversário, né, no dia 24, eu fiz aniversário domingo passado. E aí eu lembro que ainda meu cunhado mandou uma mensagem brincando e falou assim, ai, tá ficando velhinha, não sei o quê. Eu falei, graças a Deus, porque quem não envelhece morre. Tá tudo bem, entendeu? Então, qual é né? Nós estamos caminhando pro fim, mas tá tudo bem também. Então que a gente possa trilhar da melhor forma, sabe? Pegar as melhores estradas, fazer as melhores nós. Né? Nós, então, a vida é isso, né? Viver é isso. Né? Acho que deu. Voltou, falhou um pouquinho, mas. Estão me ouvindo? Tranquilo. Voltou, beleza, então tá ótimo. Amanda, conta pra gente um pouquinho sobre como que é, né, esse trabalho, essa mentoria, esse trabalho tão lindo que você está à frente na tua empresa. Ó, a Rosana colocou ali, travou, já voltou? Será que voltou agora, pessoal? Dá um toque pra gente, faz um joinha aí se tiver tudo ok. Ok, agora voltou, tá? Então, conversasse com a gente um pouquinho desse trabalho, desse projeto que ela está encabeçando e transformando a vida de tantas jovens, né, fazendo esse trabalho tão lindo. Conta pra gente um pouquinho de como que é esse trabalho, Amanda. Bom, como eu falei, na Fundação Everest a gente incentiva muito a questão do trabalho voluntário, tem a questão do voluntário corporativo, mas também a gente acredita muito nessa questão do ecossistema. Então, a gente tem construído uma rede de mulheres, né, mulheres executivas, profissionais que já tomaram muitos nãos na vida e têm uma bagagem para compartilhar. E é um programa que a gente conecta jovens mulheres de 15 a 25 anos, de escolas públicas e ONGs aqui de São Paulo, com essas grandes executivas, para a gente falar não só da questão profissional, mas para a gente ajudar essas meninas a descobrirem o seu potencial, o seu talento, né? Quem é a rede de apoio que ela tem ali, quais são as habilidades que ela tem, para aí sim ela poder descobrir quais são os caminhos que ela pode seguir. E aí então a gente faz aí essas sessões de mentorias individuais ao longo do ano, para que essas meninas, em cada desafio, cada sessão, elas cumpram ali com os objetivos e elas possam se enxergar um pouco mais, né? Se empoderar um pouco mais. E o mais legal é que a gente acompanha toda essa trajetória, né? E os próprios diretores, os professores comentam com a gente que essas meninas acabam mudando o seu jeito de se vestir, o seu jeito de se posicionar, de falar. O impacto ele é muito maior e não é só para ela, é para a rede que está ali conectada com ela também, né? E é um trabalho muito lindo que a gente vem crescendo com responsabilidade. A gente já impactou mais de 80 meninas aqui, né? Jovens mulheres no Brasil. Estamos crescendo aos pouquinhos, com um time aí grande de mentoras, né? Estávamos até o ano passado com quase 50 mentoras. Agora, esse ano, vamos dar um salto um pouquinho mais. Vamos contar com você, né, Denise? Que eu já deixo aqui o convite.
Você acha que tem muito para poder agregar também, e é muito legal porque as meninas, quando elas participam do processo, a gente tem uma jornada ali com os nossos voluntários, onde a gente traz conteúdos relevantes para elas, as mentoras, as madrinhas também, que são as nossas profissionais da empresa, que acabam sendo também, fazendo um estágio para se tornarem mentoras um dia, para poder também doar esse conhecimento. Então, elas também são aliadas da mentora, acompanham todo o desenvolvimento dessa mentorada no programa. E aí, quando chega no final, a gente fez os eventos, a gente celebra, a gente traz conteúdo, e aí elas preenchem uma ficha de autoavaliação. E essa autoavaliação, de uma nota de 0 a 10, o grau de transformação que elas acreditam que passaram foi de 8,9. Então, para a gente, realmente, assim, é muito gostoso você ver que essa grande rede de mulheres executivas de várias áreas, não são só profissionais de tecnologia, mas são empresárias, professoras, psicólogas, enfim, é uma rede do bem onde a troca é mútua. E às vezes, né, o meu pai fala, né, Denise, eu já falei isso para você também, quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Então, o processo de mentoria, eu acho que faz a gente também se descobrir, se conhecer nesse sentido. E eu estou muito feliz que você topou ser minha mentora esse ano, Denise. Você vai vivenciar na pele como é ser uma mentora. Você sabe, Amanda, que assim, essa questão, eu acredito que nós aqui, nós brasileiros, né, de uma forma geral, somos pessoas normalmente muito prontas a ajudar, né? Então, talvez o que nos falte no nosso país seja uma liderança que realmente queira o bem, né? E que consiga fazer projetos aqui, ali, agrupando, né? Então, você ajuda ali 80, esse ano vai ajudar mais, 80 vão fazer diferença nas suas vidas e nas vidas da sociedade ali, né? Das pessoas que convivem com elas, com certeza vão ter uma vida muito melhor, né? Então, por outro lado, às vezes a pessoa fala assim, igual meu esposo perguntou, eu não acredito que você aceitou mais um trabalho. Eu não acredito que você arrumou mais alguma coisa para fazer. E a questão é, né? Eu falei, você não está entendendo. Falei, eu não posso dizer não, porque esse projeto ele é muito maior, muito além daquilo que nós temos para nós. E eu tenho como meu propósito ajudar o outro. Porque se você não tiver um tempo, eu falei 1 hora, se eu não tiver 1 hora, é bem verdade que tem horas que eu ainda não tenho 1 hora para mim. Mas isso tem que ter um limite. Às vezes nós trabalhamos muito, porque nós temos um projeto, algo que está em desenvolvimento, então nós precisamos de dedicação e esforço naquele momento. Mas não creio que a vida seja o tempo todo assim. E o melhor, né? O melhor da nossa vida é ajudar o outro, creio eu, né? E eu realmente só me sinto feliz fazendo o outro feliz. Então isso é fato. E alguém que precisa, né? Então isso faz muito. E eu ainda falei para ele, olha, eu só recusaria se eu não fosse eu mesma. Se eu fosse outra pessoa. Então não existe, porque o trabalho voluntário, ele alimenta a nossa alma. Ele alimenta a nossa alma. Alimenta. Né? Mas exige um compromisso também. E responsabilidade, né, Denise? A gente, não, foi o que você falou, não pode esquecer o tempo que a gente tem pra gente, óbvio, mas é uma questão de organização. Se a gente também abraça muito do que a gente pode cumprir, você acaba não fazendo nada direito, né? Uhum. Mas aqui é um programa que a executiva ela vai dedicar cerca de 22 horas do ano dela, né, para fazer um encontro por mês, são 7 encontros no total. Então, é uma questão de se estruturar, e se você realmente está com vontade de doar, eu até deixo o canal aberto. Quem quiser participar do programa Pulsar da Fundação Everest, pode me procurar aqui no direto, que eu estou ainda buscando mulheres engajadas, executivas, que realmente queiram fazer um pouco, né, fazer esse tipo de doação e devolver um pouquinho para a sociedade tudo que a gente já passou. Né? Tanto, Denise, que a gente já deixou até da sua metodologia no nosso YouTube lá da Fundação, exatamente por isso, porque eu acredito também muito no poder de fazer formação para formadores. Tem muita gente que quer fazer um projeto e não sabe como começar, então a gente não guardou isso para a gente, não. Então tá lá, quem quiser saber como também criar um programa de mentoria, criar um programa de voluntariado,
A gente está aqui para trocar esse conhecimento. Maravilha, maravilha, porque é nisso, né? Eu acredito nisso, né? Independentemente do que está acontecendo no país, nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos contribuir com a nossa parcela para tornar as coisas melhores, né? Então, nossa, Amanda, e eu tenho aqui até, eu não sei se ela ainda está aqui, mas a Neiva tá aí, né? Acabei de falar dela até. E a Neiva foi uma pessoa que eu indiquei para você, né? Ela também apresenta as lives aqui da Positive, né? Então, uma pessoa também super mega do bem. E outras pessoas, eu tenho certeza que agora, né, nesse grupo, nós temos pessoas maravilhosas que estão assistindo essa live ao vivo, ou que estão depois, né, que vão assistir ainda a gravação e que podem, talvez, aí se interessar por doar o seu tempo, né, e de repente vir fazer parte desse projeto tão maravilhoso que vai, né, com certeza inspirar muitas pessoas, né? A Neiva tá falando aí, ó, Neivinha, você já tá nessa, já tá junto comigo. Vamos conversar, Neiva. Vamos lá. E nós sabemos que aí tem mais gente bacana aí assistindo a live, que eu não vou ficar falando o nome de todo mundo. A Neiva já tinha mencionado, inclusive foi a Neiva que me apresentou aqui para a Positive, né? Então a Neiva é a minha conexão com a Positive também, então a gente fica bem à vontade de mencionar aí o nome da Neiva. Ô Amanda, e esse projeto, fala pra gente como que ele surgiu, como que foi, né, que ele nasceu, esse projeto? A gente vem no mundo de tecnologia aqui, né, e sabemos que não é só a tecnologia que faltam mulheres no mercado de trabalho, né, a gente são profissões um pouco mais masculinizadas e a mulher está aí lutando para transformar um pouco essa questão. E aí a gente começou a pensar um pouco, né? A fundação ela veio um pouco para focar nessa questão do talento. O mundo, tecnologia, não tem tantas mulheres, principalmente, e não só em liderança, mulheres até no perfil operacional também. E aí quando a gente para pensar, a mulher ela não sente confiança, ela não se sente preparada para entrar no mercado de trabalho porque ela se acha menos preparada do que um homem. Nas áreas de ciências, de matemática, né, na área mais de exatas, assim, a mulher ela é criada sem um estímulo. Então, ela muitas vezes não tem esse contato, né? Hoje eu acho que está mudando um pouquinho isso. Aportar esse valor e ativar-se uma comunidade onde você envolve não só a vida daquela mentorada, as pessoas que estão ali em volta, mas onde o papel da escola, o papel da ONG, de grandes empresas, de grandes profissionais, um grande trabalho em equipe, a gente consegue, de fato, transformar um pouco essa realidade e ajudar a empoderar essas meninas. Então, o programa ele nasceu muito com esse desejo, né, já com conhecimento de mentorias que a gente faz muito para a questão dos empreendedores. A gente falou, por que não desenvolver uma metodologia própria, que hoje é comprovada, que funciona, para a gente ajudar essas meninas. E muitas delas, assim, que já passaram pelo programa, estão estudando, elas são embaixadoras do programa Pulsar, então elas acabam participando dos nossos eventos, falando como foi importante esse processo para elas. As meninas acabam também tendo essa menina como uma referência. E é uma troca super, super gostosa por isso, assim, né? Porque elas mesmas também vão se descobrindo e vão vendo coisas em comum entre elas. Que legal, Amanda, que legal, fantástico, projeto Pulsar, né? É um nascimento mesmo, né? É um novo pulsar aí, né? Sabe por que do nome, Denise? Acho que eu nunca te contei, né? Não. Pulsar é uma estrela tão pequenininha na constelação aqui que a gente tem, né? Desse grande universo, mas ela é uma estrela que irradia um brilho, que é uma das que mais brilham. Então a gente fala que essas jovens que estão com a gente são as meninas Pulsar, né? São esses talentos brilhantes que a gente vai ajudar a desenvolver. Nossa Senhora, tem tudo a ver, hein? Tudo. Agora pronto, eu estou indo curso agora, o último de palestrante, que é o Superstar. Olha só, tem tudo a ver com a estrela, né?
com o brilho e com o pulsar. Olha aí, maravilha. E com o poder das mulheres, né? Nossa, essa história de que mulher não pode, isso aí já não é, sinceramente, né? Eu realmente acho o fim da picada. Falo, olha, mulher pode tudo, pode até ter filho. Desculpa, né? Os homens que me desculpem, mas mulher pode tudo. A mulher, ela pode ser o que ela quiser, contanto que ela escolha, que isso não seja uma consequência, né? Se ela quiser ser uma secretária, uma dona de casa, o que ela quiser, mas é ela que tem que criar opções para isso e ela tem que tomar essa decisão, e não que os outros tomem decisão por ela. Com certeza, né? Mas, graças a Deus, o mundo já está mudando, porque nós tivemos, né, muitas fases, né, de transformação, de aprendizado, e as mulheres também crescendo. E o que eu acho que é muito importante, Amanda, é que assim, nós não precisamos medir forças com os homens, né? Eles também têm as habilidades deles. Mas as mulheres têm todas as competências para fazer o que elas quiserem, sem precisar necessariamente concorrer. Você pode ser muito boa, até chegar ao ponto que eu tenho que dar a mão à palmatória, né? Falar, olha, realmente aquela mulher lá é boa pra caramba. E vai fazer o quê? Né? E é isso, engolir. Tem espaço pra todo mundo. Certo, né? Exato, Danilo. Tem espaço pra todo mundo, né? E eu acho que o mais incrível também é que, assim, a experiência de voluntariado, assim, tudo que eu tenho vivenciado aqui na Fundação, a gente percebe muito também as mulheres redescobrindo seus propósitos, né? As próprias mentoras. Então, a gente tem aqui histórias de executivas que trabalharam como grandes executivas diretoras, CEOs de grandes empresas por mais de 20 anos e que quando participaram do programa despertou um pouco o propósito. Elas relembraram lá atrás aquela luta, né, todos os nãos que elas já sofreram, e aí elas acabaram fazendo uma migração de carreira. Então, aí também, por isso que eu falo que o voluntariado também é uma forma de você descobrir o seu propósito. Não tem coisa melhor de você, com a sua profissão, poder impactar a vida de alguém, uma coisa que você sabe, que não está te exigindo um outro conhecimento, né, nada novo, e você pode fazer essa migração. Então, são executivas que hoje são grandes líderes de ONGs que cuidam dos direitos das crianças e das mulheres, né? Tem uma outra executiva, tem a Cíntia Beth, a Ana Negrão também, uma querida que me apoia aqui no programa, que está fazendo essa transição, passou anos da vida dela trabalhando em grandes empresas e consultorias de tecnologia, e hoje ela está migrando para realmente colocar o propósito dela em prática, que é ajudar as pessoas. Então ela está estudando aí sobre o terceiro setor e está se introduzindo nesse mercado. E nunca é tarde, são mulheres já com filhos crescidos, criadas, e tudo bem, né? São escolhas. Tá dando uma travadinha aí, Amanda. Não sei se sou eu ou se é você. Pra mim aqui parece que é você. Pra mim deu uma travada. E pra mim parece que é você. Que louco. Internet, coisas da internet. Que ótimo. Então, ótimo. Mas que legal, Amanda. Que bacana esse projeto, viu? Muito lindo. Amanda, uma pessoa mandou uma pergunta. Ela gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa questão da transição de carreira. Você consegue falar mais um pouquinho? O que você, o que tem, né? O que você recomenda para a pessoa fazer para uma transição de carreira? Vamos lá. A transição de carreira, deu sim. A transição de carreira, eu acho que é um processo que quando você acha que você não tem... O pessoal atrela muito, né? Sucesso pessoal, profissional, não tem o propósito, ou a descobrir agora, que tarde, e tudo bem. Né? O importante nessa transição é você realmente se preparar para esse momento, estudar a área de atuação, ou o que você pretende fazer, né? Buscar ter um fundo ali, para você criar um fluxo de caixa que você consiga se manter, independente, né, do quanto tempo isso vai levar para você fazer essa transição. Então, não é um processo assim que fala, nossa, hoje eu acordei, eu descobri que eu quero virar professora de inglês na vida e tchau, eu parei com tudo. Não é assim. A gente tem que ter todo um planejamento. Então, é legal ter um acompanhamento, seja um coach de carreira, né? Seja um profissional, um amigo assim que entenda um pouco, que possa te apoiar, busca sua rede de aliados para você fazer essa transição.
e fazer com muita consciência, principalmente se você está empregado em outro lugar, né? Fazer com que esse desligamento você já vá estudando, vá planejando, e não precisa ser de uma hora para outra. Né? Essas pessoas que eu conheço que fizeram essas transições, não foi uma questão de 6 meses, foi uma questão de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Ah, mas estou muito cansado, não quero para ontem. Às vezes o nosso tempo não é o tempo que o universo planeja para a gente, né, Denise? Mas eu acho que com responsabilidade, com planejamento e muito estudo para você realmente ter certeza do que você está querendo, né, almejando para você, é possível sim fazer a transição. O meu marido fez esse processo também, né? Hoje ele é um advogado e não foi fácil, mas ele se apoiou numa grande rede de amigos e profissionais que fizeram com que ele chegasse nesse lugar que ele está hoje, atuando. Ele não queria concurso público, quer advogar mesmo, tem o próprio escritório. E, assim, não existe o caminho das pedras. E a jornada, ela, às vezes, nem é sempre um arco-íris, né? Mas é um dia de cada vez e conte muito com a rede que você tem para esse momento, assim, né? Não desista, não pode desistir. Não, é isso mesmo. Muito bem. Até isso a gente tem em comum, né? Meu marido também agora está fazendo a transição dele de carreira, né? Mas exatamente isso. Se preparou para isso, planejou, né? Fez assim, de caso pensado e tudo mais. Olha, não, vou me organizar, né? Já pensou coisa, né? Não tem como ficar assim também, né? Giboiando, mas temos como, olha, dar um tempinho, buscar uma outra carreira, ter uma reserva para poder, né, respirar, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar até isso acontecer, né? Então isso é muito importante, mas não ficar também simplesmente esperando, né, a vida passar, né? Às vezes, por medo de ser feliz, por medo de tentar, as pessoas deixam de buscar algo que as fariam muito mais feliz. Então isso, né, eu acho que eu sempre tive um receio, né? Eu prefiro fazer mais, estar mais ligada e viver o máximo que eu puder. Não quando você tiver, né, ali, quando você fala, olha, vou morrer e vou descobrir, né, que eu não vivi. Não é isso? E, então, verdade, eu acho que essa é uma questão, não é verdade? E aí ver que a vida passou por você, simplesmente, você não aproveitou nada, você não fez o que você queria fazer e nem tentou. Eu acho que aí é que tá, né? Porque às vezes a coisa não rola também, tem isso, né? Então, e eu acho que nivelar também, né, Denise? A questão do que é o sucesso para você. Né? O pessoal às vezes até pergunta, profissional depende também de ter propósito. Sucesso é relativo, gente, para cada pessoa. Mim, tô te vendo bem, Denise. Tá ouvindo aí? Tranquilo? Agora travou. Agora tá. Eu tô vendo você. Então, beleza. Como eu estava falando aqui, sucesso é relativo para cada pessoa. E eu acho que o que determina sucesso, ele é um conjunto de fatores, habilidades, a capacidade de você executar tudo isso. Muitas pessoas procuram por uma carreira antes mesmo de ouvir o seu verdadeiro chamado, né? Ah, tenho vocação para isso, esse é o meu propósito. A nossa sociedade, eu acho que ela reduziu a questão do sucesso também a uma lista bem cruel, né? Que é estudar, se formar, ter uma pós-graduação de preferência, você arruma um bom emprego, de carteira assinada, para a mulher muitas vezes casar, ter filhos, né? Comprar uma casa e fazer um bom plano de aposentadoria. Então esse é um caminho quentinho, confortável, que empurra as pessoas na direção da conformidade e não no caminho da realização, no caminho do propósito. A gente está tão ocupado evitando esses medos, né, autoinduzidos de não ser suficiente inteligente, criativo, bonito, aceito, né, que raramente a gente para perguntar, eu tô feliz? Eu sou realizado? Como que eu devo proceder para mudar as coisas? É o momento de eu fazer uma transição de carreira? Não é? Então, na minha opinião, uma coisa não depende da outra. Você pode ser bem-sucedido, né? Você pode tomar suas decisões de mudar, mas o que você não pode é sentir esse vazio. Se você sente vazio e não sente essa realização, de fato, você tem que dar uma olhadinha aí nos seus valores, nos seus propósitos. Lindona, o nosso papo tá tão gostoso, mas você acredita que ele está acabando? Pois é, minha linda. Acredito. Nós vamos passar, né? Nosso papo está sempre
muito gostoso. Falei para você, falei, Amanda, 1 hora é pouco para esse papo, mas ele está acabando. Então, Amanda, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, né, sobre esse tema maravilhoso, tanto aprendizado que nós tivemos aqui. E eu gostaria que você, então, fizesse suas considerações, por favor. Vamos lá, gente. Eu vivendo ainda nesse universo também do voluntariado, né? E a gente questiona muito essa questão do propósito, de mudar a vida das pessoas. O propósito ele está diretamente ligado a fazer bem para o outro. Então, o voluntariado ele é uma forma das pessoas buscarem também a se conhecer, a descobrir os seus propósitos, principalmente porque é uma atividade que exige responsabilidade com a causa que você se engaja, com que você precisa necessariamente ter um propósito e com certeza vai além de ganhar pontos ali no seu currículo, né? Então, são coisas que você precisa ter vontade, um forte querer, para você ser o que você quiser na sua vida, né? E poder também melhorar na sociedade. Então, o propósito ele é imprescindível quando a gente quer apoiar a vida seja de idosos, de crianças de rua, melhorar hospitais, comunidades, enfim, transformar a sua vida, o seu vizinho, ajudá-lo de alguma forma. Então, assim, não é só fazer uma contribuição financeira e pronto. É muito mais do que isso, né? E o voluntariado, ele pode também te trazer alguns pontos que vai te trazer a oportunidade de aprender com os outros, né? Veja a minha história com a Denise, obter experiência em áreas diversas, ter aperfeiçoamento profissional e acadêmico, né? Você se tornar uma pessoa um pouco mais solidária, focar no coletivo, desenvolver a questão da empatia, da sensibilidade, promover sua transformação pessoal, seu bem-estar, ter a possibilidade de desenvolver ideias e projetos inovadores, porque isso aguça a nossa criatividade de fazer muito com pouco, muitas vezes, né? Tem a chance de desenvolver network, vejam aí, a gente está conhecendo, eu vou conhecer a Neiva por causa da Denise, a Denise está aqui, né, na Positive por conta dela, enfim, são muitas coisas que vocês podem se descobrir também fazendo esse tipo de trabalho. Então, se você nunca pensou em buscar os seus propósitos, se mesmo dentro de casa você sente que você pode fazer algo que você nunca pensou nisso antes, é um bom momento agora, principalmente nesse tempo de pandemia, né? O que você já faz de graça e de forma genuína pelo próximo, usando suas habilidades, que faz tudo para ser mais fácil para você, né? O que você é bom naquilo que você tem para oferecer. Então, façam esse exercício, né? Tentem descobrir os seus propósitos de vida e entendam que para a nova realidade que a gente está migrando, não vai fazer muito sentido seguir numa atividade remunerada que isso não esteja alinhado com a sua essência, com quem você é. Porque quando a gente se dá conta das nossas riquezas e como a gente pode contribuir para o mundo, tudo flui. Você consegue entender se está no caminho que deveria estar. E aqui eu falo de carreira, de profissão, de relacionamento, de realização, de vida e de revolução humana. Então, muito obrigada, né, Denise, pelo convite, o time da Positive. Foi muito gostoso bater esse papo com você. Ai, que delícia, Amanda, que delícia. Deus te abençoe grandemente e por mais pessoas do bem, né? Então, gente, o amor existe, tá? A felicidade existe, pessoas do bem existem. Acredite, porque nós, infelizmente, contaminados. E para isso não tem vacina. E não vai ter nunca, a não ser o amor. O amor é essa vacina que nós temos. Então, se cada lugar, cada cantinho, um coraçãozinho se conectar aqui, são 18 corações. E aí nós vamos também com as outras pessoas, enfim, e nós vamos, tenho certeza, nós não, né? Todas as pessoas que passaram pela Positive, enfim, todas as pessoas que estão no mundo fazendo o bem progredir, o bem prosperar, não em nome de nenhuma religião, mas em nome maior que é a humanidade. Então que nós possamos ser mais humanos e que nós possamos parar de olhar para o nosso umbigo, que é isso que está matando a humanidade. Então que nós possamos olhar para o outro, estender a mão, porque eu tenho certeza que a jovem para a qual eu vou estender a minha mão, ela vai transformar muito mais a minha vida do que eu a dela. Eu tenho certeza. E é isso. Então a gente dá, mas na verdade somos nós quem ganhamos. Então muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Positive, por esse momento abençoado.
e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, gente. Eu gostaria muito, então, essa live vai ficar salva no IGTV, tá bom? E eu vou deixar lá no feed, se vocês quiserem comentar, compartilhar, colocar lá os comentários, alguma pergunta, a gente pode até vir a responder também para vocês, sem problemas. E vamos nos manter ligados. Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.